Olá, eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prosa do romantismo brasileiro. Olhem só, esse conteúdo está disposto lá no nosso livro, José de Nicola Literatura Brasileira, no capítulo 15, a partir da página 265. O que a gente precisa saber sobre a prosa é que o primeiro romance brasileiro foi publicado durante o período do romantismo. Isso aconteceu em 1844. Esse romance trata-se da Moreninha, que é de autoria do Joaquim Manuel de Macedo e que conta uma história bem adolescente. Esse romance tem uma característica que cumpre muito bem os preceitos do que deve ser uma obra do romance romântico. Então, quando a gente fala em romance, a gente está falando em um gênero literário, só para a gente relembrar um pouquinho aquela parte da teoria literária que a gente estuda lá no primeiro ano, tá? Que é o gênero por excelência, segundo o Antônio Cândido, né? O principal crítico da literatura brasileira, e que pode conter em sua construção qualquer outro gênero, inclusive um outro romance. Eu posso ter um romance dentro do outro. Então, eu posso ter um romance que me apresente uma carta, um poema, uma crônica, né? Uma das personagens pode escrever algum desses gêneros, tá bom? E pode ser só um enredo normal, comum mesmo, simples, como é o caso desse romance romântico, mas que apresenta, como diz a própria crítica literária brasileira, alguns ingredientes. Então, o que a gente precisa saber sobre o romance romântico brasileiro é que essa narrativa precisava apresentar um amor impossível. Precisava também apresentar um sentimentalismo muito exagerado, que é uma das características que nós já observamos no romantismo lá nas suas construções poéticas. Outra coisa que a gente vai perceber é a peripécia sentimental. O que isso significa? Significa que o enredo está se encaminhando para um final trágico, mas de repente acontece alguma coisa na narrativa que faz uma reviravolta e que torna esse final trágico um final feliz. Então essa é a peripécia sentimental. E em geral, os romances românticos são romances que têm finais felizes, tá? Isso não quer dizer que todos os romances românticos apresentarão finais felizes. Alguns têm finais trágicos, como por exemplo o Seminarista do Bernardo Guimarães, tá? Em que os amantes, Inocência também do Visconde Toné, os amantes envolvidos ali nesse amor impossível acabam morrendo, né? E não ficam juntos, ok? Então é importante a gente pensar que quando se fala em romance romântico, estamos falando de publicações que aconteceram durante o período do romantismo e se trata então de uma narrativa mais abrangente, com várias personagens, que tem ali um eixo central, várias histórias e todas essas histórias estão entrelaçadas. Uma coisa importante para a gente saber a respeito do romance romântico é que em seu início a publicação era feita em jornais, em folhetins, como eram chamados esses jornais. Então, a cada dia ou a cada semana, dependendo do autor do jornal e do romance, eram publicados, era publicado um capítulo. Então, era mais ou menos como as novelas da atualidade, as novelas televisivas, não as novelas literárias. Mas as novelas televisivas são sempre assim. Elas acabam justamente num ponto em que o espectador quer muito saber como vai se desenrolar aquele determinado conflito, obrigando a ver no mesmo horário aquela mesma narrativa no dia seguinte. Então era exatamente assim que foram publicados os primeiros romances românticos. Por isso eles são chamados também de romances de folhetins ou então romances folhetinescos, tá? E a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, é um grande exemplo desse romance de folhetim. Nós temos ali uma intriga adolescente, né? Dois amigos que um deles tem uma irmã muito bonita e eles vão passar férias numa fazenda e eles fazem uma aposta. Aposto que você não consegue com
conquistar a minha irmã. Ah, se você conquistar, se você perder a aposta, quem perder a aposta vai ter que escrever então um romance contando essa história, que ao final a gente descobre que é a própria narrativa da Moreninha. Mas assim, tem uma série de questões que acontecem com esses dois, né? Desde que eles são pequenininhos até chegar aí ao casamento dos dois. É uma história bem bonitinha, bem sessão da tarde. Inclusive, tem uma narrativa cinematográfica chamada 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que de vez em quando passa na sessão da tarde e que conta exatamente essa mesma história. Uma aposta entre dois amigos que vão tentar ali. Eu aposto que você não consegue conquistar a menina. E aí o carinha que é o malvadinho lá da escola consegue conquistar a menina. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele. E aí é bem bacana o final da narrativa também, porque ela vai fazer uma redação, né? 10 coisas que eu odeio em você. E aí é um texto bem bonito, bem romântico, bem fofinho. E geralmente são assim as narrativas do romantismo, né? Todas exalam aquela delícia de amor, aquela coisa do suspiro e aquele gostinho de quero mais e de felizes para sempre. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem, continuem bem. Um beijo, tchau!